querido Padre Jorge, também os irmãos que estão nesta celebração, os consagrados, todos vocês. Hoje, esta solenidade, Maria, que é elevada de corpo e alma aos céus. Celebrar esta festa mariana é celebrar os méritos de Cristo, como nos diz a segunda leitura, Paulo, Cristo ressuscitou como primícias dos que morreram. Primícias são os primeiros frutos, o agricultor, quando ele faz a plantação, digamos o viticultor que tem uma parreira de uva, aqueles primeiros cachos lindos, esses são os cachos da primícia, os primeiros frutos. Jesus Cristo, diz Paulo, colocando como que uma cronologia, Ele é aquele que por primeiro ressuscita. Depois todos aqueles que morreram a exemplo de Adão, mas que em Cristo foram sepultados na fé, também ressuscitarão. Mas Maria, pelos méritos de Cristo e pela graça que Deus também concedeu a ela, sendo a mãe do Senhor, é privilegiada, não experimenta a corrupção da carne. Maria é conduzida e elevada aos céus. Celebrar a Assunção de Maria é recordar esta realidade, o Cristo ressuscitado, Maria elevada, e todos nós que ficamos nessa expectativa, não da morte, mas da vida em Deus, de estarmos um dia com Ele na glória. Celebrar a Assunção de Maria é a mesma coisa que projetar o nosso olhar para aquela realidade futura que nós, também em Cristo ressuscitados, haveremos de experimentar e viver. Estamos na Semana da Família e estamos sempre convidando um casal para vir partilhar a sua experiência, a sua vivência conjugal, de fé. E convido para que hoje à noite façam a partilha o Andrei e a Márcia. Boa noite. Bem, há 17 anos nós também estivemos aqui numa Semana da Família, como recém-casados, a convite do Padre Zico, para dar um testemunho sobre jovens casais. E coincidentemente, dias atrás, conhecemos uma pessoa que disse que nos conhecia de algum lugar, mas não lembrava de onde. No segundo encontro com essa pessoa, ela falou: lembrei. Eu lembro de vocês quando deram um testemunho na catedral há muitos anos atrás. E isso nos chamou muita atenção. Puxa vida, eu acho que você esqueceu de se apresentar, né? Que era para dizer, você é o Andrei da Márcia, eu sou a Márcia do Andrei, mas tudo bem. Mas, puxa vida, essa senhora, ela lembrou de nós, de um depoimento que nós demos há 17 anos atrás. Eu acredito que ela é uma pessoa que tem uma memória bem privilegiada, mas ela conseguiu lembrar de detalhes do que nós falamos quando nós estivemos aqui. Ela lembrou que nós contamos de como nós nos conhecemos, nos desencontramos e nos reencontramos até finalmente estarmos casados. E lembrou também que a gente mencionou que a gente foi convidado para participar da pastoral familiar por engano. Tem um casal que está sentado aqui, o Carlos e a Jane, e eles nos viram na missa aqui, nos viram num curso bíblico e acharam que nós éramos casados, nos convidaram para participar do grupo pós-matrimônio. E nas primeiras reuniões a gente percebeu que a gente estava deslocado do grupo, porque a gente não era casado ainda, né? Mas a gente estava com a data do casamento marcado. Criamos um problema ali para a pastoral logo no início, e eles tiveram que pedir uma autorização, não vou contar para quem que eles pediram uma autorização, mas nos autorizaram a participar até que nós nos casássemos efetivamente. O casamento estava com a data marcada. Espero que nenhum de vocês tenha se arrependido da exceção que vocês criaram naquela ocasião.
Mas a recordação dessa senhora, com tantos detalhes sobre o nosso depoimento de 17 anos atrás, e especialmente o que ela me disse, ela falou assim: olha, eu não era de frequentar a missa, mas eu vi vocês lá falando, um jovem casal falando sobre buscar Deus e sobre a presença de Deus, e isso me tocou. E daí eu tive a certeza que esse nervosismo que a gente sente aqui em cima, encarando essa catedral lotada, com as mãos suando, com um friozinho na barriga, vale a pena. Porque se o que a gente for dizer aqui fizer sentido para uma pessoa apenas, que esteja aqui ou que esteja nos ouvindo, nós vamos saber que fomos, de alguma forma, instrumentos de Deus. Bem, e depois desse encontro com essa pessoa, surge o convite novamente para estarmos aqui falando na Semana da Família. Já um pouquinho mais maturo, né, com 17 anos de caminhada, temos um casal de filhos adolescentes, o Luigi com 15 e a Júlia com 13 anos. E o tema que nos é colocado para refletir: acompanhar, discernir e integrar. Ou seja, como dar uma visão sobre a postura cristã das famílias ante a fragilidade dos seus filhos, diante dos fracassos, dos erros, dos tropeços, dos pecados e das adversidades pelas quais cada um de nós passa enquanto nos é permitido viver. E enquanto nós pensávamos sobre o que a gente ia conversar com vocês aqui, nos ocorreram duas reflexões. E a primeira foi a seguinte: daquela época lá atrás, há 17 anos até hoje, será que tudo aconteceu exatamente como nós havíamos sonhado ou como nós havíamos planejado? Será que deu tudo certinho? Será que o nosso casamento foi que nem uma propaganda de supermercado, com sorrisos, abraços, todo mundo se divertindo e tomando suco de laranja? E a nossa resposta é: me perdoem os recém-casados, não. Não foi tudo exatamente como nós planejávamos. Assim como nas bodas de Canaã, faltou vinho no nosso casamento em alguns momentos. A festa do nosso casamento, em sentido cristão, também teve as suas adversidades. Dificuldade para engravidar, depois a fase com os filhos pequenos, o eterno e constante conflito entre a carreira e a família, o dia a dia, a rotina, as diferenças que nós vamos descobrindo um no outro e que às vezes são tão difíceis de superar. Sempre existirão tribulações. E estar juntos significa uma série de renúncias. Eu acredito que se nós permanecemos unidos até hoje, é porque nós conseguimos colocar em prática algo que nós aprendemos lá atrás também, quando nós fizemos as oficinas de oração e vida. E naquela época, os nossos guias, a Dona Mari, o finado seu Ivan, e o Paulo e a Solange, eles nos apresentaram uma frase do Frei Inácio Laranhaga que ficou muito marcada para nós. Ela diz que o segredo da felicidade é recomeçar todos os dias. E é isso que a gente vem tentando fazer. Recomeçar todos os dias, briga após briga, discussão após discussão, turbulência após turbulência, adversidade após adversidade, porque nem tudo são flores. Bem, e a segunda reflexão seria: e se não tivesse sido assim? Né? E se por algum motivo, e poderiam ter sido vários, nós não estivéssemos aqui hoje para falar, como casal, como família? Se um de nós tivesse falecido, se tivéssemos separado, tentando reconstruir a vida sozinhos ou com outra pessoa, como seria? Nós poderíamos pensar que tudo poderia ser diferente, né? Nós somos muito frágeis nesse processo. Olhando para trás, tudo poderia ser diferente. E nesse caso, como que a igreja, que um dia nos uniu e nos abençoou, nos receberia? Acreditamos que dentro de toda a complexidade que as rupturas das relações representam, esperaríamos encontrar paciência, ausência de julgamentos e misericórdia. E daí nós lembramos aqui de uma cena do Evangelho que para nós é muito marcante. Na iminência do apedrejamento de Maria Madalena, quando Cristo diz: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E logo em seguida ele diz a ela: teus pecados estão perdoados, vai, não peque mais. E lembrando disso, nós temos certeza que é isso que Cristo espera de nós: não julgar e acolher sempre. E o que o Papa nos diz na carta para as famílias é justamente isso.
ele diz assim: embora não cesse jamais de propor a perfeição e convidar a uma resposta mais plena a Deus, a Igreja deve acompanhar, com atenção e solicitude, os seus filhos mais frágeis, marcados pelo amor ferido. Conviver com misericórdia e paciência com as possíveis etapas de crescimento das pessoas, que vão se construindo dia após dia, dando lugar à misericórdia do Senhor, que nos incentiva a praticar o bem possível. Lembramos também o trecho de João 4, versículos 19 a 20, que diz: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. E aí, Padre Zico, estamos aqui no encerramento da Semana da Família e nos surge o desafio de ampliar a nossa visão, de olhar um pouquinho para o lado e nos enxergar, apesar das diferenças, como iguais. Somos todos filhos de Deus, um Pai misericordioso que nos ama e nos quer bem, independentemente da nossa situação atual. Todos irmãos, todos família cristã. O desafio é experimentar o amor cristão em plenitude, reconhecendo o outro, acolhendo o outro e indo ao encontro do outro. Hoje pela manhã a gente estava aqui na missa falando também, e era a missa das crianças, então estava toda uma contextualização especial por causa dos pequenininhos. E apesar de não ter tantas crianças assim, eu vi que tem os coroinhas ali, e eu vou falar o que eu falei de manhã para as crianças, porque às vezes a linguagem que a gente usa para as crianças torna mais fácil para todos nós compreender a mensagem. Se a gente olhar crianças para os nossos coleguinhas na escola, aqui mesmo na igreja, nós vamos observar que cada um é diferente do outro. Tem uns que são mais magrinhos, outros são mais altos, um tem cabelo enroladinho, outro tem o cabelo liso, um usa óculos, outro não usa, um gosta de falar, outro é mais quietinho. Mas dentro de cada criança tem um coraçãozinho, e dentro desse coração há Cristo, há Deus. E nós temos que olhar para o nosso coleguinha, quando ele está meio triste, está meio quietinho demais, e pensar, o que eu posso fazer para deixar esse coraçãozinho de Deus mais feliz? E o convite é para as crianças, mas é para os adultos também. Vamos olhar com carinho para aquele que é diferente de nós em qualquer circunstância, dentro e fora das nossas casas, com o desejo sincero de entrar no coração do drama das pessoas e compreender o seu ponto de vista. Afinal, como disse Madre Teresa de Calcutá, todos somos responsáveis pelo sofrimento que esmaga o nosso irmão. E o padre mencionou hoje no Evangelho, Maria foi apressadamente ao encontro de Isabel. Lá permaneceu por um período e depois retornou. Que possamos nós também ir apressadamente ao encontro de quem quer que esteja precisando de um apoio, que esteja precisando de um ouvido, que esteja precisando de um ombro amigo. Que possamos discernir, perceber claramente, compreender os elementos que possam favorecer a evangelização e o crescimento humano e espiritual de quem quer que seja, e integrar todos para juntos nos aproximarmos mais de Cristo. E o Papa também exorta que não se trata de deixar de lado o que é certo e justo, mas de motivar todos para que se aproximem mais de Cristo. Misericórdia é amor sempre pronto a erguer e a perdoar, sempre pronto para ir ao encontro do filho pródigo. E quem de nós já não foi um filho pródigo? Uma atitude nossa, uma palavra nossa que ajude um irmão a se aproximar de Cristo faz nossa existência ter valido a pena. O encontro com as pessoas tem que nos tornar melhores e tornar essas pessoas melhores também. Temos que ser fator de soma na vida um dos outros. Como dizia o finado Padre Léo, o cristão é chamado a deixar rastros de céu por onde passa. Nós encerramos dizendo às crianças que Deus permita que cada um de vocês possa olhar para o seu coleguinha e pensar: como eu posso ajudar o meu coleguinha a ser um pouquinho mais feliz? E aos adultos dizemos que Deus nos permita
acompanhar, discernir e integrar todos aqueles que cruzam os nossos caminhos. Muito obrigada. Muito obrigado, Andrei, Márcio. Às vezes a gente escuta nos planos de pastoral da igreja, igreja em saída, igreja que vai ao encontro, né? É o que eles falaram. E é o que Maria fez ao saber que ela estava grávida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela que estava plena de Jesus, ela não ficou ali se deleitando com esta alegria. Ela foi levar Jesus, foi até lá. João Batista, Isabel, que precisavam de ajuda. E a alegria no coração de Isabel e a alegria no coração de Maria. É assim quando nós saímos e levamos Jesus às pessoas. Alegria no coração deles e alegria no coração da gente.